Atos, capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou,
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face encher-me-ás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja
aqueles que se haviam de salvar. Atos, capítulo 2. A narrativa deste capítulo, em resposta ao espírito de dependência que se manifestava nas orações comuns dos discípulos, revela-nos o cumprimento da promessa que lhes tinha sido feita. O Espírito vem de cima, do céu, no seu próprio poder, possuir e encher a habitação que lhe tinha sido preparada. Este fato, de suma importância quanto ao estado do homem neste mundo, tem aqui um caráter muito simples, pois não se trata das causas desse dom maravilhoso, nem da obra de que ele depende, nem da glória com a qual ele está em relação e que revelou, e da qual ele foi a garantia, tendo nós somente aqui o fato do seu poder. Os discípulos estavam agora, por esse dom, revestidos do poder do alto. Todavia, a forma como esse poder apareceu é característica. Sobre Jesus, o Espírito Santo desceu sob a forma de uma pomba, porque Jesus não devia fazer ouvir a sua voz nas ruas, nem esmagar a cana quebrada, nem apagar o morrão que fumega. Mas aqui o que descia era o poder de Deus em testemunho. A palavra semelhante ao fogo consumidor, que julga o que encontra diante dele. Não obstante, o poder do Espírito Santo era em graça, e a sua ação saía dos estreitos limites das ordenanças judaicas para anunciar as maravilhas de Deus a toda a nação e língua sob o sol. O Espírito é como um vento impetuoso do céu que se manifesta aos discípulos e vem colocar-se sobre eles sob a forma de línguas de fogo. Esta maravilha atrai a multidão, e a realidade desta operação divina é verificada pelo fato de pessoas oriundas de muitos países diferentes ouvirem, cada uma na língua do país de onde tinham saído para virem a Jerusalém, esses pobres galileus anunciarem-lhes as maravilhosas obras de Deus. A ideia racionalista de que se tratava de uma espécie de algaravia, produto dos seus cérebros excitados, precisamente o que pensavam os assistentes judeus incrédulos, é simplesmente absurda. Imagine-se Paulo dando graças a Deus por ininteligível, mais do que eles todos, e Deus dando um dom para interpretar essa algaravia. Os judeus, não compreendendo o que os discípulos diziam, troçavam deles. E então Pedro, na língua dos seus compatriotas, declarava-lhes, segundo as próprias profecias hebraicas, o verdadeiro caráter do que estava a acontecer. O apóstolo, no seu discurso, fundamenta-se na ressurreição de Jesus, predita pelo rei profeta, e na sua exaltação à direita de Deus. Exaltado em cima, no céu, esse Jesus que eles tinham crucificado, tinham recebido a promessa do Pai e derramado o que produzia os efeitos que eles ouviam e viam. Deviam, pois, saber que Deus tinha feito Senhor e Cristo a esse Jesus que eles tinham crucificado. Podemos notar aqui o caráter desse testemunho. É essencialmente o testemunho de Pedro. Não vai além de afirmar o fato de que aquele que tinha sido rejeitado foi feito no céu Senhor e Cristo. Começa por Jesus, conhecido dos judeus sobre a terra, e estabelece a verdade da sua ressurreição e da sua exaltação à posição de Senhor. Porque Deus assim o fez. Pedro nem mesmo o proclama
como sendo o Filho de Deus. E veremos que se Pedro o não faz nos Atos, Paulo, pelo contrário, faz-o desde o instante da sua conversão. Pedro verifica o resultado em poder nesse momento e não fala do reino. Somente recorda que o Espírito Santo estava prometido para os últimos dias e faz alusão ao terrível dia do julgamento, que devia vir e que seria precedido de sinais e prodígios pavorosos. Sem falar do cumprimento da promessa do reino, cuja época o Pai guardava para si, Pedro põe o fato do dom do Espírito Santo em relação com a responsabilidade de Israel, para com quem Deus agia ainda em graça, anunciando-lhe um Cristo glorificado e dando-lhe as provas da sua glória, tomada agora sensível a todos pelo envio do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo, segundo os versos 26 a 27 do capítulo 15 de João. No entanto, o testemunho como um todo é fundado sobre a missão de Lucas 24, ao mesmo tempo que a executa. Simplesmente em Lucas não temos nada do batismo. Veja-se Lucas 24, de 47 a 49, ao qual esta passagem corresponde plenamente. O testemunho era dirigido aos judeus, porém não se limitava a eles, e chamava a separação do conselho de um povo que corria apressadamente para o julgamento. Salvai-vos desta geração perversa. Esta separação fundava-se sobre uma obra real e moral. Arrependei-vos. O testemunho é prestado em termos tais que, aplicando-se inteiramente aos judeus de Jerusalém e aos da dispersão, abre, entretanto, as portas aos gentios, segundo a soberania de Deus. A todos aqueles que estivessem longe, diz o apóstolo, enquanto o Senhor nosso Deus os chamará a si. Deus é sempre o Deus do homem, e chama quem ele quer. Todo o seu passado devia ser julgado. Isto era publicamente demonstrado na sua recepção entre os cristãos, pelo batismo, em vista de receberem a remissão dos seus pecados e de participarem do dom celeste do Espírito Santo. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Esta obra era individual. Havia o julgamento sobre todo o passado, a admissão no meio deles pelo batismo e, em consequência disso, a participação do Espírito Santo que habitava ali, aonde vinham todos aqueles cujos corações tinham sido tocados pelo arrependimento. Vemos logo a diferença entre a mudança moral já operada, o arrependimento produzido por uma aflição seguindo Deus, e a recepção do Espírito Santo. Esta recepção era a consequência da remissão dos seus pecados, à qual eram levados. O dom do Espírito Santo dependia, de modo regular, da admissão deles entre os cristãos, à casa onde Deus habitava, construída em nome de Jesus. Em seguida, o apóstolo declara aos judeus que a promessa pertence a eles e aos seus filhos, à casa de Israel. Mas os desígnios de Deus, no dom do Espírito Santo, ultrapassavam os limites do antigo povo de Deus. A promessa pertencia também àqueles que estavam longe, porque ela se cumpria em relação com a fé em Cristo. Estendia-se a todos aqueles que, pela graça, entravam na nova casa, a todos aqueles que o Senhor, o Deus de Israel, chamasse. O chamamento de Deus caracterizava a bênção. Israel,
com seus filhos, estava reconhecido, mas um remanescente era chamado de entre eles. Os gentios também eram chamados e participavam da bênção. O resultado desse dom inefável do Espírito Santo é-nos contado. Não era somente uma mudança moral, mas um poder que punha de lado todos os motivos que individualizavam aqueles que o tinham recebido, unindo-os como se fossem uma só alma e um só pensamento. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Estavam em comunhão todos, uns com os outros e com os apóstolos. Partiam o pão e passavam o tempo em orações. O sentimento da presença de Deus em poder no meio deles, e prodígios e milagres eram operados pela mão dos apóstolos. Os crentes estavam unidos pelos mais estreitos laços. Não falavam dos seus direitos individuais e partilhavam tudo com os outros o que possuíam e segundo as necessidades de cada um. Estavam todos os dias no templo, lugar onde todo Israel cumpria em público seus serviços religiosos, e tinham, além disso, o seu próprio serviço à parte deles, partindo o pão diariamente em suas casas. Comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e atraindo sobre eles a simpatia do povo que os rodeava. Assim, a igreja estava formada e o Senhor juntava-lhes todos os dias o remanescente de Israel, que Deus queria preservar dos julgamentos que deviam abater-se sobre um povo culpado da rejeição do Filho de Deus, o seu Messias, e de uma ruína futura ainda mais terrível. Deus trazia para a igreja, por ele assim reconhecida pela presença do Espírito Santo, aqueles que ele preservava em Israel. Tinha começado uma nova ordem de coisas, caracterizada pela presença do Espírito Santo. Deus nunca habitou com o homem, sem excluir Adão ou Abraão, a não ser na base da redenção. Comparar Êxodo 29, 46. E era na igreja que se verificava essa ordem, na igreja, onde se encontrava a presença de Deus. Embora a antiga ordem de coisas subsistisse até o julgamento fosse executado, a igreja formava já a casa de Deus. Até aqui, era formada em relação com Israel, na paciência de Deus, mas separada em poder, como morada de Deus. A igreja era, pois, formada pelo poder do Espírito Santo descido do céu, e fundada sobre este testemunho de Jesus Cristo, que tinha sido rejeitado, fora elevado ao céu, sendo feito da parte de Deus, Senhor e Cristo. A igreja compunha-se do remanescente judaico, daqueles que deveriam ser preservados de entre esse povo, mas sob a condição de introduzir em si própria os gentios, quando Deus também os chamasse. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.